Oi, pessoal. Nesta aula eu vou falar sobre literatura inglesa do século XVIII. Eu vou falar sobre a ascensão do romance, usando principalmente o teórico Ian Watt, e vou falar no exemplo que o próprio Ian Watt usa como exemplo do primeiro romance inglês, que é Robinson Crusoe, ou Robinson Crusoe, do Daniel Defoe, o contexto histórico da literatura inglesa do século XVIII. A Inglaterra vinha do período de restauração, em que o poder real foi limitado pela Declaração dos Direitos de 1689. Por essa Declaração de Direitos, a monarquia se torna parlamentar, e no século XVIII a gente tem também o predomínio da burguesia, a ascensão da burguesia. Foi um período de mudanças culturais e artísticas do século XVIII, incluindo a reabertura dos teatros, que foram fechados entre 1642 e 1660 durante o regime puritano. Então imaginem, a Inglaterra já tinha vivido a era Shakespeare, os teatros viveram a era elisabetana, cresceram, se fixaram em espaços definidos para as apresentações, né? Shakespeare chegou a ser sócio proprietário de um espaço que era o The Globe. Outros teatros abriram, o teatro floresceu na era elisabetana, e depois da era Shakespeare, a Inglaterra passa por um período com os teatros fechados, que foi o regime puritano. Com a restauração, então, a restauração da monarquia, mas aí voltando de uma forma parlamentar, os teatros são reabertos, e a partir de 660 acontece uma mudança nos teatros. Até então, lá na era Shakespeare, mulheres não podiam atuar, não podiam ser atrizes. A Rainha Elizabeth regulamentou a profissão de ator, regulamentou o espaço dos teatros, né, sob a tutela de um nobre, mas mulheres ainda não podiam atuar. A partir de 1660, quando reabrem, então, as mulheres vão poder atuar, ser atrizes, e as personagens femininas vão poder ser interpretadas por mulheres. O estabelecimento da Sociedade Real, que é um espaço de pesquisa científica, experimentação e conhecimento do mundo natural. O século XVIII é o momento de ascensão da razão, da ciência, das experiências científicas e dessa curiosidade, portanto, do mundo natural, do funcionamento da natureza. Formação de partidos políticos, desenvolvimento de um sistema político mais moderno. Quando a gente fala em século XVIII, a gente deve lembrar imediatamente da palavra iluminismo, em mais razão e menos fé. Iluminismo é a racionalidade tomando o palco. É um movimento intelectual e filosófico que aconteceu na Europa entre final do século XVII e o século XVIII, principalmente, que ficou conhecido como o século das luzes. Antes, lá do século XVI, XV, a sociedade era mais homogênea, era coletiva e tradicional. As pessoas eram muito pouco conhecidas pelo seu nome, porque faziam parte de grupos, de guildas, né? Era a guilda dos ferreiros, ali o grupo dos marceneiros. As pessoas já iam, filho de pedreiro, de marceneiro, de costureira, já iam seguindo o mesmo caminho, às vezes a família, se integrando nessas guildas, e passavam a ser reconhecidas na sociedade muito mais por fazer parte desse grupo, por ser a costureira, por ser o ferreiro, do que por ser a Maria, o João, ou seja, pela sua individualidade. Final do século XVII, início do século XVIII, a sociedade começa a se tornar mais heterogênea e, portanto, mais individualista. O eu começa a ser valorizado. Então, o iluminismo vai ampliar e jogar luz, né, sobre esse momento aí de uma sociedade mais estratificada, mais heterogênea e mais individualista, portanto. O iluminismo defendia a razão como principal instrumento para compreender o mundo, em detrimento da fé, e promovia a ciência, o progresso, muito importante, a liberdade individual, a igualdade
perante a lei e a tolerância religiosa, a igualdade das pessoas perante a lei, porque cada indivíduo tem o seu valor, passa a valer como indivíduo. Impacto na formação das democracias modernas, e o iluminismo inspirou movimentos da independência, como a independência dos Estados Unidos. Sempre que eu estudei o iluminismo e essa ascensão da razão, da ciência, do estudo sobre a fé cega e fanática até da Idade Média, uma fé ignorante em que as pessoas eram mantidas excluídas do conhecimento, né? As grandes bibliotecas estavam sob o domínio das igrejas, pertenciam às igrejas. Lembrem lá do Mosteiro, Deu o Nome da Rosa, do Humberto Eco, né? No período medieval, acho que século XIV, que a história se passa. E as pessoas viviam com medo de tudo, com medo de ir para o inferno, tudo era uma manifestação do desconhecido. Então, sempre que eu estudei o iluminismo, eu achava muito positiva essa... Ai, desculpa, eu não tinha mudado o slide. Gente, mas tá tudo aí que eu estava falando. Bom, sempre que eu estudei o iluminismo, eu achava muito positiva essa ascensão, finalmente, da razão sobre o fanatismo e a ignorância. Porque a fé do medievo na Europa foi uma fé que muitas vezes manteve as pessoas ignorantes e foi excludente, essa é a palavra. Mas agora, mais velha, tendo lido mais, pensado mais, eu acho que a ascensão, e a gente tem visto outros autores falar isso, que essa ascensão da razão foi demasiada, que talvez o ideal e que a nossa época deveria perseguir seria o equilíbrio entre razão, claro, valorização da ciência, valorização da experimentação, mas sem deixar de lado completamente a crença num divino, num mágico, sem deixar de acreditar totalmente que nem tudo se explica. Porque eu acho que quando o pêndulo tende muito para um lado ou para o outro, dá problema. E talvez tenha começado aí, acarretado daí, esse problema ambiental que a gente vem vivendo tenha talvez começado nessa dispersão aí da admissão no nosso cotidiano de uma instância do que é mágico e do que é não explicado e que estava sob o domínio da fé, e um abraçar muito somente a razão. Talvez o ideal seja aí um meio termo, porque essa valorização em demasia da ciência, do progresso que veio com o iluminismo, pode ter nos trazido, ou colaborado para nos trazer para uma mentalidade que desmata demais a natureza e usa a natureza, né, como um produto. ênfase na razão, portanto, pesquisa científica, a lógica, que leva a uma abordagem mais crítica e racional da literatura. A literatura sempre acompanha o desenvolvimento do mundo, e isso é lindo. No século XVIII vai começar uma revolução industrial, que culmina em mudanças sociais e econômicas. Revoluções por liberdade, revoluções populares nos Estados Unidos, na América e na França. Novas ideias sobre direitos individuais e sobre a governança, sobre os governos precisarem valorizar o povo e as pessoas terem direitos. A emergência de cafés culturais. Lá no século XV, Gutenberg tinha desenvolvido a imprensa com os tipos móveis, o que resultou no barateamento da cópia de livros e impressão de livros, e a popularização e democratização de livros e de conhecimento, portanto. A proliferação, então, do material impresso facilitou que ideias e discursos intelectuais se disseminassem, e isso implica também essa circulação de ideias, de conceitos políticos, econômicos, sociais, da vida, como a gente poderia viver, da sociedade, enfim,
isso respinga e molda a literatura do período, que começa a mudar. Entre o final do século XVII e o século XVIII, começa a haver uma mudança de mindset, que é uma mudança de mentalidade entre as pessoas. A ascensão dos estados nacionais, o que também colabora para o individualismo, porque na medida que os estados nacionais estão se firmando como independentes, como países independentes uns dos outros, é importante que hajam culturas específicas dessas nações para diferenciar cada país do outro. E com isso, os individualismos, que é do lugar, é do país, mas também passa a ser das pessoas, dos grupos, dos lugares dentro desses estados nacionais, vão crescendo e vão sendo também estimulados por todas essas outras transformações. A religião tinha mudado muito, né, desde o final do início do século XVI, quando Martinho Lutero publica suas teses, né, que causam um cisma ali da Igreja Católica. E nas teses de Martinho Lutero tem a questão de que as pessoas não precisam do intermédio do padre ou da igreja para falar com Deus. As pessoas podem falar com Deus diretamente. Isso significa uma baita valorização do indivíduo. Poxa, se euzinha posso falar direto com Deus nas minhas orações, meio que eu importo, então, né? Não preciso do intermédio do padre lá na igreja me confessar. Martinho Lutero não tinha ideia da sementinha, eu acho que ele estava plantando. Bom, o século XVIII, em termos de arte, também representou uma volta ao classicismo, à antiguidade clássica, que foi o período estético chamado de neoclassicismo. Estava em sintonia com os ideais iluministas. Na filosofia, o século XVIII teve a influência de grandes pensadores que publicaram suas ideias na Inglaterra, principalmente, mas também na França. Então, ali, o século XVIII é permeado pelo pensamento de John Locke, um pensador do liberalismo e do contrato social, liberalismo na economia. John Locke afirma a importância do Estado. Para ele, a mente humana era um papel em branco que precisava ser preenchido com experiência. Guardem essa ideia do John Locke, de que a mente humana é um espaço em branco que precisava ser preenchido, e, portanto, poderia ser preenchido com experiência. Porque Daniel Defoe bebeu totalmente nessa ideia para fazer o seu protagonista, Robinson Crusoe. Um cara que vai crescer pela experiência, que vai se manter ocupado, preenchendo todinho o papel branco que era a mente dele quando ele naufraga e chega lá na ilha deserta. Para John Locke, as leis eram necessárias para proteger a propriedade privada. Também a ideia de propriedade privada começa a crescer com a ascensão da burguesia. Antes da ascensão da burguesia, o capital era muito mais parado nas mãos de poucos nobres. Com a ascensão da burguesia, muito mais pessoas têm acesso a capital e o capital circula muito mais, porque o capital agora está associado não a brasões e sobrenomes e castelos da realeza ou de títulos de nobreza, mas agora, com a ascensão da burguesia, no século XVIII, o capital está associado à mercantilização, ao fazer comércio, ao negociar, portanto, trocas. Isso tudo está dialogando com o crescimento do individualismo. E é nesse caldo cultural, então, que surge o romance. A consolidação do romance vai acontecer mais para o final do século XVIII e início do século XIX. Mas como o Ian Watt vai falar, no século XVIII a gente já vai começar a ter aí os primórdios do romance, justamente com Daniel Defoe. Esses dois filósofos, Hegel e Lukács, que lê Hegel e que traz muito do seu conceito a partir do que ele aprende de Hegel, vão falar sobre essa forma, esse gênero literário que é o romance. E os dois, Hegel e Lukács, entendem o romance como uma progressão dos gêneros literários.
é uma progressão do gênero logo anterior. Para Lukács ainda, a história, né, o plano histórico, o que estava acontecendo, mesmo que a gente está vendo aí do contexto, funciona como um pano de fundo para o desenvolvimento do romance e dentro da narrativa também funciona como um pano de fundo. E o que estava vindo imediatamente antes do início dos primeiros romances? Já existia narrativa em prosa, por exemplo, mas com outras características, com características que ainda remontavam a outras formas literárias, como a épica. A épica, a forma literária que tinha um grande herói ou heróis que representavam todo um espaço, toda uma nação. E aí a gente pode pensar nas epopeias de Homero, a Ilíada e a Odisseia, com Odisseu ou Ulisses sendo o grande herói de toda a Ítaca, que é a terra dele, mas um grande herói da Grécia como um todo. As narrativas que estavam acontecendo logo antes da ascensão do romance, tal qual a gente conhece hoje, já eram em prosa, já tinha prosa acontecendo, mas ainda estavam muito coladas a essa ideia do herói, diferente das pessoas mundanas. E aí eu coloquei ali um fragmento de um livro que é de um professor aqui da universidade, o professor Pedro Brum Santos, que diz: em cada romance, herói e mundo mostram-se degradados em relação a uma ordem de valores autênticos que é sempre disposta de maneira implícita e segundo a particularidade de cada escritor. No mundo do herói das epopeias e dos heróis que vinham ocupando as narrativas logo anteriores à ascensão do romance enquanto gênero, o herói meio que consertava aquele mundo, ele partia para uma aventura, voltava melhorado e reconstituía a ordem do mundo dele, né, da sua terra. Já no romance, o romance enquanto gênero vai ter essa característica de que tanto o herói está confuso e não tem condições exatamente de representar todo o seu povo e consertar o seu mundo, mas também o mundo dele está degradado. O mundo do romance é um mundo em passando por muitas mudanças. Por quê? Porque tudo isso que a gente viu do contexto, todas essas mudanças do iluminismo, da política mudando, da economia pensando no liberalismo, da propriedade privada ganhando força, tudo isso vai criar um novo mundo. Tudo isso resulta em um mundo em que as pessoas já não têm tantas certezas. E, portanto, é um mundo que está meio em que as pessoas estão pisando em falso. Lukács tem uma abertura muito bonita sobre o romance como um mundo em que o herói já não se baseia pelo brilho das estrelas, já não pisa firme no seu chão, ciente de que tem uma terra dele para voltar e que ele vai encontrar só olhando para o brilho das estrelas. O mundo do herói do romance é um mundo que está mudando tanto e que também tem luzes, né? Então o herói também já não enxerga tanto o brilho das estrelas como antigamente, quando não tinha luz elétrica. E como esse mundo está mudando a todo instante, muito rápidas mudanças, talvez ele, quando volte da sua aventura de herói, ele não encontre exatamente o mundo que ele deixou. O que é bom, por um lado, para esse herói do romance, porque ele não tem que carregar o mundo nas costas, a ordem do mundo dele não depende mais de um herói. Mas, por outro lado, ele está um tanto quanto sozinho e perdido nesse mundo cheio de mudanças, em que ele também começa a ter dúvidas, começa a duvidar. Aquela ponderação, aquele olhar para o inconsciente, para psicologia dos indivíduos que começa numa ponderação lá em Shakespeare, século XVI, início do século XVII, quando Hamlet pondera ser ou não ser, vai ganhar força no gênero romance. E para falar da ascensão do romance enquanto gênero, eu vou falar então a partir desse livro do Ian Watt, que é um teórico inglês que publicou a Ascensão do Romance em 1957.
Eu vou trazer aqui nos slides fragmentos da obra original, mas o que eu vou ler para vocês é na tradução de Hildegard Feist. Até as capas ali, né, mostram um pouquinho do que o Ian Watt vai falar dentro do livro. Na primeira capa, a gente tem uma mulher lendo sozinha, uma silhueta feminina. O Ian Watt fala que o romance é muito um gênero que vai ser acolhido pelo feminino, pelas mulheres, donas de casa, enfim, porque elas tinham mais tempo de ler. E ele vai falar também, a gente vai ver logo em seguida, que o romance é um gênero para ser lido individualmente, o que muda muito das formas literárias feitas logo anteriormente do romance. Antigamente, quando as pessoas viviam mais no coletivo, a literatura era feita para ser lida em voz alta, em grupo. Podia ser ao redor de uma fogueira, podia ser depois das refeições, mas no conjunto ali da família ou do grupo. O gênero romance está nascendo num momento em que o individualismo está crescendo em vários aspectos, inclusive na arquitetura, na forma como as casas começam a ser divididas, como as pessoas começam a viver, começa a ter um quarto para uma mulher ler, começam a ter quartos individuais, as pessoas já não dormem todos juntos no mesmo espaço, como acontecia antigamente. Esses espaços individuais permitem um maior silêncio dentro de casa, e com isso dá para as pessoas também terem ali o livro com mais facilidade, né? O livro começa a ser um objeto mais corriqueiro em função do desenvolvimento da imprensa, das cópias dos livros, e as pessoas podem ter um livro, uma unidade de livro individualizado para ler aí quietinho, em silêncio, em solitude, sozinho. Isso é uma mudança gigantesca no trato com a literatura. E na segunda capa tem ali um poeta, essa é um recorte de uma obra, é um poeta logo na luz ali da janela. E o Ian Watt vai falar também sobre essa mudança na arquitetura das janelas. Existiu na Inglaterra um tempo em que havia imposto sobre as janelas nas casas. Antes do romance, tal qual o Ian Watt está colocando, já existiam narrativas em prosa, inclusive um gênero que levava o nome romance, que era o romance de cavalaria, desde a Idade Média, desde o século XV. Mas essa narrativa romance de cavalaria diferia do que o Ian Watt vai classificar como romance propriamente dito, porque, apesar de ser escrito em prosa, tem ainda a figura de um herói, diferente da pessoa comum e corrente, do herói do cotidiano que vai ter lá no romance. Tem um caráter místico e simbólico, como eu coloquei ali, e o herói do romance de cavalaria, ele está muito mais próximo do herói da epopeia, que é um herói buscando um ideal, nesse caso, um ideal de amor. Né? Na epopeia, um ideal de lugar, de espaço, de mudar o seu espaço ou melhorar o seu espaço com justiça e honra. Então, Ian Watt vai dizer que o gênero romance vai florescer, vai se tornar uma forma popular a partir dos autores. Primeiro, Daniel Defoe, que a gente vai ver aqui na aula o exemplo com o Robinson Crusoe. Depois, Samuel Richardson e Henry Fielding, os três ingleses. E que o romance vai ter seus subgêneros ainda no século XVIII. Por exemplo, quando o romance começa a ser escrito, é muito normal que não tenha um narrador como a gente tem nos romances atuais, contemporâneos. Então, os capítulos eram como cartas, eram romances epistolares, como cartas ou como escritas em um diário. Tinha ainda o subgênero de romance sentimental, romance histórico, romance gótico e até o romance libertino. O Ian Watt coloca que tem dois grupos pobres que estavam tendo oportunidade de ler, que aprenderam a ler e estavam tendo oportunidade, que eram os aprendizes e os empregados. O detrimento do verso, em nome da prosa, no gênero romance, também tem a ver com essas mudanças de público e com as mudanças econômicas e com a velocidade que está sendo impressa com a vida, conforme o capitalismo vai fincando as suas garras na sociedade.
Ian Water explica que o termo romance não foi estabelecido até o final do século XVIII. Então, muito foi feito de romance até que, no final do século, ele é rotulado com esse nome, né? Que para a gente, em português, é romance, para as línguas latinas é romance, algo parecido com essa palavra, mas que em inglês é novel. Ele chama atenção para a temporalidade como um paradigma que muda e que passa a ser de central importância na novela. Durante os romances de cavalaria, o tempo das epopeias, o tempo ficava meio que em aberto, era um tempo no passado. Homero se refere na Ilíada a um tempo no passado, a Guerra de Troia que aconteceu há um tempo, mas não está estabelecido. Com o desenvolvimento do gênero romance, as datas passam a ser importantes a aparecer. É intrínseco esse entrelaçamento, né, do social com o literário. A literatura mostra o que está acontecendo. Não estou dizendo que reflete necessariamente, não é que seja um espelho, mas é óbvio que a literatura é impulsionada e modificada pelo que está acontecendo no seu entorno. E aí Ian Watt diz que esse gênero, essa forma, não poderiam ter sido criadas. O romance não poderia ter acontecido em outras condições de tempo. Não teria sido possível o romance no medievo ou na antiguidade clássica. O romance precisava da era moderna, da ascensão da burguesia, de todos esses fatores sociais. Então, o romance se apresenta como uma completa e autêntica narrativa da experiência humana. E a experiência individual importa, é interessante o suficiente para estar nas páginas da literatura. Defoe e Richardson são os dois primeiros grandes escritores ingleses que não buscaram inspiração na mitologia, na história, nas lendas, ou em outras histórias e fontes do passado, eles são originais. No romance vão aparecer personagens com nome, memória, porque o passado e o futuro passam a ter importância nas ações da narrativa, a concatenação do tempo, a percepção do passado e do futuro. E para que fiquem melhor individualizadas, essas personagens são situadas em um contexto particular de tempo e espaço. As histórias são fixadas no tempo. As ações na narrativa têm uma perspectiva de causalidade, o que permite uma estrutura de coesão dentro do romance. Existe uma correspondência, então, entre a vida e a literatura, que é providenciada pelas técnicas impulsionadas no romance, nesse novo gênero. Não é a primeira vez que o realismo, quer dizer que a vida tal como ela é, aparece na arte. Nas artes plásticas holandesas, o realismo com a perspectiva já vinha incorporando o realismo. O romance tenta dar luz e vez e palco a toda a experiência, toda a variedade da experiência humana. E como o romance trazia para suas páginas a experiência da vida cotidiana, do prosaico, no início os críticos consideram esse gênero, então, inferior, pejorativo, porque estava se apresentando como um espelho da vida mundana. E algumas personagens mostravam ações, experiências que não eram tão espetaculares, né, como eram as experiências mostradas pela literatura anterior. E por isso o romance no início foi chamado de uma literatura que era rodapé da vida. Fatos históricos que levam à ideologia do individualismo. A ascensão do capitalismo moderno, né, do capitalismo industrial, a disseminação do protestantismo, especialmente calvinismo e puritanismo, e três filósofos cujo pensamento estava em voga no século XVIII, eles estavam sendo comentados na Inglaterra e lidos, e também, de certa forma, então, essas ideias aparecem no desenvolvimento dos primeiros romances, especialmente em Robinson Crusoe, a gente vai ver. Thomas Hobbes vai dizer que o homem é mau e que são necessárias leis para proteger a vida. John Locke, que a gente viu no início, diz que as leis são necessárias para proteger a propriedade privada.
A propriedade privada é um conceito que também está crescendo junto com a ascensão da burguesia e do capitalismo industrial. E Rousseau vai dizer uma coisa que é muito bacana, que vai repercutir, respingar muito lá em Robinson Crusoe, que é: o homem é bom quando está isolado, a sociedade corrompe. Leis são necessárias para preservar a liberdade. Ian Watt vê a emergência do romance crescendo junto com a emergência ou a consolidação do jornalismo e dos efeitos do crescimento do jornalismo implicando na mudança literária que está acontecendo. O analfabetismo ainda era um obstáculo no século XVIII, assim como o custo dos livros. Acabei não passando os slides, né? Mas vou passar agora, vou mostrando para vocês que eu acabei de comentar. E enquanto isso, eu vou pedir que vocês se inscrevam no canal, se ainda não forem inscritos, deixem um like, deixem um comentário. Comentem se já conheciam, já conhecem essa obra do Ian Watt sobre a ascensão do romance. Se já leram Daniel Defoe. Aqui eu trouxe alguns prints lá do Ascensão do Romance, do Ian Watt. Ali ele faz uma comparação com o valor dos ingressos dos teatros na era elisabetana. Então, adquirir um folhetinho, um jornal ou um romance quando começa a ser publicado nas bancas, mesmo o romance em inglês, mais barato que os franceses, ainda era mais caro do que na época elisabetana entrar nos teatros, assistir uma peça de Shakespeare, por exemplo. Porque naquela época as peças tinham ingressos muito baratos, né? Então, também atraía um público bem povão, assim, todo mundo podia. E o romance, apesar de ser um gênero popular, por ser uma narrativa em prosa, por trazer o cotidiano e o realismo do dia a dia nas páginas, nas histórias, ainda era um pouquinho mais caro. Ele coloca ali: o preço de um romance podia alimentar uma família por uma semana ou duas. Aqui, uma parte em que Ian Watt fala do público feminino como sendo o principal consumidor do romance. E no século XVIII começam a ter padarias, lojas, comércio oferecendo serviços que antes as mulheres tinham que fazer absolutamente tudo em casa. As fábricas estão começando a nascer, enfim, Revolução Industrial, começa a ter mercados e lojas na sociedade. Então, as mulheres começam a ter algum tempo livre. Gente, sinceramente, não é querer criar uma teoria da conspiração, mas eu acho que Ian Watt escreve porque ele é um homem. Porque a gente sabe que com toda a tecnologia, a gente que é mulher, né, toda a tecnologia, hoje, 2025, não tem tempo livre, não tem tempo sobrando. Então, não é o fato de ter uma padaria, uma loja, um mercado, e Revolução Industrial com algumas manufaturas, a mulher já não tinha que ficar o dia inteiro no tear, tinha tecido para comprar, né? Mas não é isso que ia diminuir os afazeres domésticos, porque cuidar de criança, cuidar da casa, limpar a casa, as mulheres que não tinham empregados. Então, não sei, a mulher achava tempo para ler, porque mulher sempre dá um jeitinho e acha tempo. Mas esse recorte é só para vocês saberem a opinião do Ian Watt, de que o público feminino lia mais porque tinha tempo livre. Eu duvido desse tempo livre. Para aqueles que poderiam gostar de tirar um tempinho lendo, ainda tinha mais uma dificuldade, além do tempo livre e do custo dos livros, que era a falta de privacidade, especialmente em Londres, as casas eram superlotadas. Com a Revolução Industrial, no século XVIII, muitas pessoas deixam o campo e vão morar em Londres e alugam, às vezes, um quarto para uma família inteira, às vezes um andar de um casarão antigo, né? Os cortiços que a gente teve aqui no Brasil, a gente pode dizer que teve alguma coisa meio semelhante em Londres, quando a população participa desse êxodo rural em função da Revolução Industrial e vai morar na cidade. A cidade ainda está crescendo, né? Não comportava tanta gente que estava mudando para lá. Então, as pessoas não tinham privacidade, que é algo fundamental para a leitura do romance, né?
E aí ele fala ali do imposto sobre as janelas das casas, que teve uma época em Londres também. Ian Watt fala, então, da diferença de quando os artistas, os escritores, eram mantidos por mecenas, essa parte está falando disso, e de quando eles se tornam autossuficientes, ou porque tem outra profissão, como o Defoe, que era jornalista, e isso muda totalmente os rumos da literatura. Quando os escritores, os artistas eram financiados por mecenas, aqueles ricos, nobres, que pagavam para os artistas como que uma bolsa, e eles viviam disso, os artistas estavam submetidos à vontade, aos gostos desse mecenas, né? Não podiam contrariar essa pessoa que era o patrocinador. No momento que os escritores passam a ser os seus próprios financiadores, ou que passam a responder a um mercado editorial, no caso do Defoe, ele mesmo era o jornalista e começou a escrever do próprio bolso e publicar no jornal dele. Mas quando os escritores passam a responder a um mercado editorial, o que manda é o mercado, são outras regras, é o público que vai comprar, porque o mercado editorial está interessado em vender, lucrar, e portanto a literatura muda, a literatura deixa de ser mais hermética ou acessível só a poucos cultos, intelectuais, eruditos, e tem que se tornar uma literatura mais povão. As características principais, assim, segundo Ian Watt, para que identificassem naquele período uma publicação literária como pertencente a esse novo gênero romance. Então, as personagens passam a ter nome, o que é um reflexo do individualismo do momento, narrativa em prosa, tempo e espaço importam, e o espaço passa a ser um mundo em profundas transformações, não é mais certezas, um mundo em que as personagens sabem exatamente como funciona, porque o mundo está passando por transformações. Então, o espaço das narrativas também. O cotidiano e o prosaico importam, são importantes o suficiente para figurar na literatura. O herói difere dos gêneros anteriores, não é mais como o herói da epopeia, não é mais como o herói do romance de cavalaria. O filósofo Lukács vai falar que o herói do romance é um herói problemático, né? Porque ele tem dúvida, ele pondera, porque o mundo está mudando. E a relação de causa e efeito das ações da narrativa, com as personagens tendo noção do passado e do futuro. Então, mais sobre o Daniel Defoe, que é o autor do primeiro romance. Defoe criou o jornal Review. Ele era um jornalista, empresário. Dizem que Defoe faliu várias vezes, fez fortuna várias vezes. Ele foi um empreendedor de classe média. Bom, Defoe, na condição de jornalista, escrevia informalmente, em prosa, obviamente, né? Os jornais foram o inverso. E via que as pessoas gostavam de ler as notícias, os acontecimentos, tal qual uma história, né, narrativa. E pensou, tá aí, vou começar a escrever literatura desse jeito, contando assim, como uma narrativa, como se eu estivesse oralmente contando para uma pessoa. E nasce o gênero romance, com narrativa, e de uma forma mais popular. Os críticos não gostaram, mas o público adorou. Robinson Crusoe, então, é de 1719, início do século XVIII, é uma narrativa que conecta com o passado, quando as pessoas ainda não tinham toda essa estrutura econômica da manufatura, das lojas, do comércio, de quando as pessoas precisavam fazer tudo. Porque Robinson Crusoe naufraga numa ilha, completamente sozinho, e lá ele tem que se virar, tem que fazer tudo. Eu vou colocar o link aqui embaixo do episódio do Literatura Oral sobre Robinson Crusoe. Vocês podem ir lá para ver mais detalhes, né, esse romance. A gente lembrar que a ideia do trabalho manual tinha sido associada à pobreza na Grécia Antiga, porque ficava o trabalho manual para os escravos fazerem. Quem tinha um pouco mais de condição ia curtir seu tempo livre, filosofar, sei lá. A conexão entre o dinheiro e a religião também. A Igreja Católica
tem um discurso, eu acho que até hoje, de condenar a riqueza. Mas quando a igreja passa pelo cisma, nascem as igrejas protestantes, o protestantismo, o calvinismo, o anglicanismo, concedem ao trabalho um status de dignidade, porque trabalhar é enobrecedor, trabalhar coloca o homem mais próximo de Deus. E trabalhar gera dinheiro, então dinheiro é tudo de bom. A ênfase protestante no self, né, como uma entidade espiritual. Santo Agostinho escreve Confessions, que são autobiografias dele. O calvinismo e a sua influência sobre a reflexão interior. Essa religião, o calvinismo, incentivava seus devotos a refletirem, a pensarem sobre seus próprios pensamentos, a internalização da consciência. Lutero diz que a gente não precisa de intermediários para se confessar. E o calvinismo, né, Calvin, vai dizer que essa confissão da gente direto com Deus pode acontecer a qualquer momento. É só a gente fazer um exame de consciência e pensar sobre como está vivendo. Defoe desenvolveu um gênero confessional. É uma narrativa em primeira pessoa, com Robinson Crusoe contando do cotidiano dele ali na ilha. E ele escreve tudo, ele conta tudo, ele não tem com quem conversar, então ele escreve como se ele estivesse fazendo um diário. Então a narrativa de Defoe é a primeira que nos oferece um cenário, né, uma fotografia tanto do individualismo, da vida individual, quanto uma perspectiva da história, do processo histórico. E tudo isso, né, essa perspectiva do individual no processo histórico, o que Robinson Crusoe ele está fazendo ali naquela ilha como se fosse um mini mundo dele. Ele está fazendo o seu mini feudo, né? Ele está criando tudo do zero. Ele é o reizinho daquele lugar. E tudo isso está sendo mostrado com um background de pensamentos prosaicos, cotidianos, efêmeros, porque ele está escrevendo tudo como um diário. Então, que Defoe expressa os elementos diversos do individualismo mais do que qualquer outro autor antes dele, que o trabalho dele mostra uma conexão única entre o individualismo e as formas como o romance ascendeu. Defoe perseguia dinheiro, né? Eu comentei que ele era um empreendedor, ele foi o primeiro a criar esse gênero literário, romance, a escrever nesse gênero literário. E assim como o seu criador, a criatura, Robinson Crusoe, também persegue dinheiro. Ele tem uma chamada assim, no mundo, que é a chamada do momento, para se lançar no mundo e fazer dinheiro. Defoe chama a contabilidade, aparece muito em Robinson Crusoe, né, um aspecto central, porque ele anota tudo das provisões que ele tinha, que ele podia gastar, quando ele planta, quanto de grão ele colhe, quantos sacos. Ele vai fazendo esse diário meio que como um livro caixa, né, o 18 como sendo o século do contrato social nas relações, né, que antes era a palavra valia. As pessoas empenhavam a palavra dada e isso tinha valor de documento. Com a propriedade privada, com a ascensão do capitalismo, as relações contratuais precisam ficar registradas por escrito. Em muitos momentos ele faz contratos. Em Robinson Crusoe, a contabilidade mesmo, tomar nota ali do que está recebendo, do que está gastando, do que tem de lucro, aparece como um elemento central na narrativa. Robinson Crusoe tem diários em que ele anota quanto que ele tem de grão sobrando. Então, Ian Watt diz que a civilização no século XVIII estava baseada nas relações de contratos individuais, em oposição a um tempo passado. Nas relações coletivas do passado, das sociedades prévias do século XVIII e da ascensão da burguesia e do individualismo e do capitalismo, o que valia era a palavra. Esse romance mostra o individualismo. E o individualismo em termos de que partir e melhorar de situação era uma característica fundamental
do estilo de vida daquele momento de individualismo. Robinson Crusoe, desde muito cedo na vida dele, tem o sonho de partir para o mundo. Ele é um inglês, mas ele quer sair dali, quer sair da cidade dele, até do país dele, quer se lançar ao mar. Ele tinha esse sonho de viajar. Para quê? Para conquistar, para acumular riquezas. O século XVIII ainda está vendo muito das grandes navegações lá do século XVI e XVII, quando europeus se lançaram ao mar e chegaram nas Américas, na África, na Ásia e fizeram colônias e conquistaram, pilharam e levaram de volta para a Europa muita riqueza. Então, no século XVIII, essa ainda é uma forma de vida que era sonhada por muitos homens, né, que queriam conseguir a sua riqueza, o seu pedaço de terra, o seu quinhão do mundo. A solidão ou estar só era a materialização do potencial máximo do indivíduo que ele era, que ele podia vir a ser. Quando ele se vê sozinho na ilha, ele materializa todo o seu potencial de ser, de aprender e colocar em prática. Cláudio Magris, em um artigo, diz: a nova concepção do dinheiro é indissolúvel do gênero literário por excelência, que narra essa modernidade capitalista, o romance. Esse último se torna, inclusive, um protagonista do mercado, o dinheiro, né? Com best-sellers impensáveis em épocas precedentes, como As Aventuras de Robinson Crusoe, ou Robinson Crusoe, ou Os Sofrimentos do Jovem Werther, mas acima de tudo assume e interioriza o mercado na própria estrutura. Então o romance, enquanto forma narrativa, assume, aceita e coloca o mercado e os termos de trocas comerciais dentro da narrativa. E aí Magri está dizendo que isso era impensável em formas narrativas anteriores, nas formas narrativas de epopeia, de romance, de cavalaria. Na epopeia, o herói tinha um ideal, né, e queria salvar e melhorar o seu entorno em nome de um ideal de justiça, de honra. No romance de cavalaria, em que tem prosa, mas também ainda tem versos, texto em versos, o ideal é o amor sublime, não tem dinheiro envolvido. E essa forma literária, o gênero romance, vem com essa novidade de trazer essa coisa mundana do dinheiro, da troca comercial, da necessidade de sobreviver mesmo para as páginas da literatura. E agora de volta para Ian Watt. O romance de Defoe, o Robinson Crusoe, reflete uma prática de uma tendência fundamental do individualismo econômico, que é o impedimento de ter muita consideração com laços de afeto e mesmo laços familiares. Como o motivo principal da narrativa é a busca por lucro, é o acúmulo, o individualismo econômico fez com que a mobilidade individual fosse importante. E para uma personagem, para um indivíduo que precisa ter uma mobilidade pelo mundo em busca de capital, em busca de dinheiro, uma personagem que precisa ter a coragem de Robinson Crusoe de se lançar no mar, não uma, mas várias vezes, que ele é uma personagem que tem a vez que ele naufraga e fica nessa ilha, em que ele vira o reizinho da ilha, porque ele faz de tudo lá e se promove como indivíduo, né, se melhora e é um empreendedor de si próprio, mas antes disso ele já tinha empreendido outra viagem de navio, em que também houve uma espécie de naufrágio, mas ele não ficou sozinho. E depois desse momento na ilha, que ele passa anos, ele fica podre de rico e volta a viajar. Ele não para quieto. E esse não parar quieto num lugar só do mundo, está sempre em busca de dinheiro, em busca de acumular riqueza, faz com que os laços familiares e amorosos mesmo, e emocionais, e o sentimentalismo fique em segundo plano. Em Robinson Crusoe, no caso, fica lá em último plano. O lucro é toda a sua vocação e o mundo é o seu território. Robinson Crusoe também é indiferente a uma experiência estética. Quando ele chega na ilha em que ele naufragou, ele não está dando muita bola para a beleza da ilha. Ele nunca comenta, na verdade, é uma narrativa em primeira pessoa, né? Ele anota tudo ali nos diários, mas ele nunca anota, ele nunca fica estupefato com a beleza da natureza, do lugar em que ele chegou. Ele olha para aquele lugar
de uma forma muito racional, vendo e analisando como é que ele poderia lucrar, do que ele poderia se valer para sobreviver. A ilha é um espaço que ele vê como um espaço a ser explorado, não admirado. Não inspira poesia, não inspira poema. Ele olha para aquilo ali, vendo onde é que ele pode tirar lucro. Aqui é o início, então, de Robinson Crusoe, o início na vida. E aí ele fala do sobrenome da família Crusoe, que muitas pessoas na Inglaterra pronunciavam errado, então eles, os familiares dele, os antepassados dele, decidem por escrever o nome de uma forma mais simplificada, Crusoe. E isso é uma grande característica do individualismo e do romance que está nascendo, em que as personagens passam a ter nome e sobrenome, e não só passam a ter nome, mas passam a escolher como querem ser chamadas. Também aparece em Robinson Crusoe a característica do momento em relação à religiosidade, da questão do olhar para si, fazer um exame de consciência constante. Aqui, esse pedacinho do capítulo 6, então, é quando Robinson Crusoe já está naufragado na ilha em que ele vai ficar sozinho, e ele começa a fazer esse exame de consciência e pensa que até então ele não tinha sido um cara muito temente a Deus, muito devoto, muito dedicado às orações. Todo mundo morre, né, do navio, e aí ele pega tudo que ele consegue salvar do navio e leva para essa ilha junto com ele. E dentre essas coisas tem uma Bíblia. E aí ele começa a ler essa Bíblia e se coloca a fazer esse exame de consciência a todo tempo. Até porque ele não tinha com quem falar na ilha, então ele fala com ele mesmo e escreve no diário. E aí começa a perceber assim, que ele não tinha sido essa pessoa muito devota, e quem sabe se ele estava vivendo aquela experiência da solidão e de ter sobrevivido para se voltar a Deus, para ser temente a Deus. Essa tarefa do protestantismo, essa sugestão do calvinismo, na verdade, de que o indivíduo deve se voltar para uma análise de consciência constante, sobre isso Ian Watt vai dizer: cabe ao indivíduo a responsabilidade básica por sua orientação espiritual com essa prática. Dois aspectos dessa nova posição protestante: a tendência a aumentar a consciência do self como entidade espiritual e a tendência a uma espécie de democratização do ponto de vista moral e social. São particularmente importantes tanto para Robinson Crusoe quanto para o desenvolvimento dos pressupostos em que se baseia o realismo formal do romance. A consciência do self fala do individualismo, da validade do indivíduo, e a tendência a uma democratização do ponto de vista moral e social. Porque o puritano tendia a ver cada momento de sua experiência pessoal, em cada momento de sua experiência pessoal, um rico potencial de significado moral e espiritual. E o herói de Defoe age segundo essa fatos mundanos da narrativa como indicadores divinos que podem ajudá-lo a encontrar seu lugar no plano eterno de redenção e da nação. Robinson Crusoe, quando chega na ilha, ele começa a ver tudo como se Deus estivesse falando com ele, como se tudo que está acontecendo fosse parte de um plano divino, pelo qual ele está passando por testes em que ele podia ser aprovado ou e redimido dos seus pecados, ou podia cair na danação eterna. Tá esse pedacinho, então, que eu acabei de comentar. Aqui é um fragmento que fala da dignidade do trabalho. Ele começa a plantar. No navio tinha umas sementes e ele planta. E como ele passa anos, ele tem tempo de colher, plantar de novo, guardar grãos. E ele começa a empreender ferramentas ali e um forno para fazer o seu próprio pão. Então, parte da primeira colheita dele, ele não pode comer tudo, né? Ele tem que guardar para plantar. E porque ele estava também fazendo ainda as ferramentas, desde prato, de tudo, numa forma, tudo ele teve que dar o jeito dele lá na ilha. E aí ele está falando da dignidade do trabalho no sentido de que quem compra um pão pronto, né? E os leitores de Robinson Crusoe estão podendo comprar o pão pronto já na padaria, não necessariamente tendo de fazer o pão em casa. Aí ele fala que quem compra um pão pronto não imagina, às vezes, toda a trabalheira, cada
etapa do fazer um pão, desde plantar a semente, esperar, mexer na terra, e depois todos os utensílios que tem que ter até o pão chegar assadinho para a gente, né? Robinson Crusoe mostra que o trabalho individual recompensa, e essa é uma ideia do puritanismo, né? O trabalho dignifica, a dignidade do trabalho. Nesse livro, nesse primeiro romance, então, a dignidade do trabalho é meio que vendida como uma ideologia, Ian Watt está dizendo. Crusoe é um homem autodidata, o que mostra que aqueles que se colocam a trabalhar e que trabalham, de fato, têm o seu esforço recompensado. Em Robinson Crusoe, amor e sexo são excluídos da narrativa, não fazem parte da narrativa. Esse fragmento do capítulo 11 é quando Defoe, depois de anos completamente sozinho na ilha, está andando na praia um dia e vê uma pegada humana. E no início ele fica meio baratinado e pode pensar que é um truque do diabo, porque afinal ele está vendo tudo que acontece ali na ilha como um teste divino, Deus falando com ele, né, que pode ser uma reprovação, uma danação, se ele não passar no teste. Então ele pensa que pode ser alguma entidade que colocou aquela pegada como um teste. Mas o tempo inteiro a narrativa nos traz para a racionalidade do século XVIII e do iluminismo. Logo, ele pensa melhor e vê que só pode ser uma pessoa, então. E, visto que é um ser humano que está ali, que poderia competir com ele pelo espaço, por tudo que ele já construiu, porque nessa etapa que ele encontra a pegada, ele já tinha uma cabana bem boa, que até ele chamava de castelo, tinha plantações, estava criando bicho. Ele fez que fez por si nessa ilha. Então ele fica apreensivo pelo futuro, porque pode ser uma pessoa que queira tomar tudo isso dele. Então, uma parte em que a narrativa mostra essa racionalidade do período, o predomínio da racionalidade. A personagem não se deixa devanear muito por pensamentos de superstição ou medo do desconhecido. Aqui ainda do artigo do Cláudio Magris, em que ele pergunta: pode-se imaginar o romance sem o mundo moderno? O romance é o mundo moderno, não apenas não poderia existir, mas, por alguns aspectos, identifica-se com o mundo moderno, é a mutável expressão dele. O romance é o gênero literário por excelência dessa transformação universal. O romance brota desse tempo, que é a modernidade, que envolve e destrói todo o classicismo, todo o belo poético eterno, e não permite mais crer que sobre os modernos brilhe ainda o mesmo sol de Homero. Quer dizer, não é mais possível fazer no mundo moderno, para Cláudio Magris, uma literatura como a literatura do tempo de Homero, as epopeias, os heróis. Não é difícil entender por que não era um gênero literário particularmente agradável para quem a alternativa poesia, não poesia, tinha um estatuto imutável. Lembrem que a gente viu que no início o romance é muito criticado. O romance é o gênero literário que representa o indivíduo na prosa do mundo. O sujeito sente-se inicialmente estrangeiro na vida, o mundo está em frangalhos, está mudando completamente, a pessoa está meio insegura, cindido entre sua nostálgica interioridade e uma realidade exterior indiferente e desvinculada. O romance é com frequência a história de um indivíduo que busca um sentido que não há. É a odisseia de uma desilusão. Hegel, entretanto, acreditava e esperava que o romance fosse a nova epopeia burguesa, mostrando como o sujeito, superada a exigência juvenil da poesia do coração, inseria-se judiciosamente na concatenação do mundo. Concatenação é uma palavra muito do romance, da casualidade. Subordinando-se à realidade prosaica das relações sociais que, no princípio, haviam-no aterrorizado. Outros autores do período, né, do século XVIII, mas ainda não da forma romance, como Ian Watt coloca que está nascendo com Defoe.
O realismo colocado dentro da narrativa e a narrativa em prosa já existiam antes da ascensão do romance. E aqui eu coloco 3 exemplos de autores que trazem o realismo na sua narrativa. Numa ficção prévia, mas que ainda não tem as características que viriam a ser do romance. Por exemplo, Alexander Pope, com Heloísa e Abelardo, de 1717, que é um poema em versos. E As 3 Horas Depois do Casamento, que é uma elegia, então um poema em homenagem a alguém que morreu. Jonathan Swift, que é irlandês, a gente tem episódio com o Swift aqui no Literatura Oral, com a modesta proposta, que é um autor satírico, ele escreve em prosa, mas ainda não é o que viria a ser o romance. Mesmo As Viagens de Gulliver, de 1726, mas As Viagens de Gulliver é um texto filosófico e político, apesar de ser ficção. E Samuel Johnson, com a história de Rasselas, Príncipe da Abissínia, de 1759, que é em prosa, é um conto, mas é um conto de fundo moral também, uma discussão filosófica. E eu vou deixar o link desses 2 episódios do Literatura Oral aqui na descrição dessa aula. Até a próxima!